Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro Braspencast. Esse é um novo jeito da gente comunicar pela Braspen, então a gente vai fazer aqui o nosso primeiro encontro com dois convidados super especiais. Antes de apresentar esses convidados, eu queria agradecer a Baxter pelo apoio nesse primeiro Braspencast e apresentar nossos convidados. Então, Dr. Paulo César Ribeiro, Dr. Rodrigo Gonçalves, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui, Melina, inaugurando aí esse novo projeto da Braspen, me sinto honrado. Boa noite, Rô. Boa noite, pessoal, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Então vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre um evento que a gente assistiu agora no mês de maio, que foi um evento que era uma discussão de experts, então chamou Expert Access, e era um evento que discutia aí temas relacionados à nutrição parenteral, quando usar, por exemplo, bolsa pronta com um teor proteico mais alto. E a gente vai discutir um pouquinho o que foi falado no evento e aí depois vai fazer uma discussão em cima do tema nutrição parenteral. Então eu queria, Paulo, que você começasse falando o que chamou a atenção do evento, assim, que mensagens você trouxe, enfim, você queria contar aí de novidade para o pessoal. Então, me chamou a atenção que eles frisaram muito, principalmente o médico da Polônia e o médico da Alemanha, da importância do catabolismo proteico na ECMO, e eles têm uma experiência aparentemente grande de ECMO nos dois serviços, e da importância de usar a nutrição parenteral suplementar, que parece que eles usam bastante a nutrição parenteral suplementar durante essas situações. A médica de Portugal também comentou da nutrição parenteral suplementar, que parece também que ela usa muito, né, para atingir as metas calórico-proteicas. Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção, a quantidade de ECMO que eles têm e como isso é importante para eles no sentido de precisar usar a nutrição parenteral suplementar para alcançar a meta calórico-proteica. E você, Rodrigo, o que te chamou a atenção? O que você queria passar de mensagem aqui do evento? Eu acho que o reforço da necessidade da gente não só avaliar o risco nutricional dos pacientes críticos, mas fazer o diagnóstico de desnutrição, né? Eles frisaram bastante aí que os pacientes desnutridos, a gente não deve tolerar um balanço calórico-proteico muito negativo. Então, nesses pacientes desnutridos, hipercatabólicos, principalmente os pacientes com IRA em diálise contínua, os em ECMO, os grandes queimados, caso haja alguma intolerância do trato gastrointestinal para receber um montante adequado de dieta, a gente não atrasar muito para indicar parenteral suplementar nesses casos de pacientes desnutridos. Acho que é isso. Perfeito. E agora vamos começar a falar, eu acho que dos pontos que as pessoas têm dúvida, que a gente tem dúvida em relação à nutrição parenteral. Primeira coisa é, quando usar a bolsa pronta, quando usar a bolsa manipulada, na experiência de vocês usam mais bolsa manipulada, vocês usam mais bolsa pronta? Eu confesso que eu mudei um pouco a chavinha mais recentemente. Eu acho que no começo, enfim, quando eu acabei a residência e comecei a prescrever de fato na prática nutrição parenteral, eu tinha o hábito de usar muita bolsa manipulada e muito pouco contato com bolsa pronta. E eu tinha até um certo preconceito com o uso da bolsa pronta, achando que não vai conseguir atingir as necessidades de ninguém, muito melhor individualizar. E aí o tempo foi passando, eu fui começando a ter mais contato com bolsa pronta para uso, e hoje eu diria que eu uso muito mais bolsa pronta do que bolsa manipulada no dia a dia. Eu queria saber, enfim, como que é isso aí na realidade de vocês. Me conta, Paulo. Então, em 2018, a gente usava 95% das parenterais manipuladas. Aí eu resolvi fazer um estudo econômico de como eram as coisas e o quanto eu poderia, na realidade, no papel, substituir uma manipulada por uma pronta para uso. E eu vi que quase que 75% das vezes eu conseguiria fazer essa substituição à altura. E aí eu comecei lentamente a fazer um shift da parenteral manipulada para a industrializada, e a gente chegou em 2019, o Ivan estava nesse programa também, a mais ou menos 50%, 50%. Né? Aí veio a pandemia e a gente ia chegar nos 70%. Quando veio a pandemia, eu tentei usar o máximo de bolsa pronta para uso, mas os meus pacientes, sei lá, porque eles tinham muito distúrbio eletrolítico, assim, muita hipernatremia, e muitas vezes eu tinha uma limitação de usar a bolsa pronta para uso por causa dos eletrólitos que tinham lá dentro. Mas assim, a nossa tendência é realmente aumentar cada vez mais essa porcentagem de bolsa pronta para uso, porque logisticamente é muito bom, e reduzir a de manipulada, deixar a manipulada só para determinados pacientes que realmente necessitem de uma customização. Perfeito.
E, Rodrigo, como que você faz aí em Goiânia? Então, a minha experiência é de quase 100%, né, de bolsa pronta para uso. Eu acho que eu sempre usei só bolsa pronta para uso. Eu acho que toda vez que a gente fala aí num processo, o processo da terapia nutricional parenteral, ele é um processo que precisa ser monitorado, né, que a gente sabe que a parenteral é uma medicação de alto risco, né, então ela tem que ser monitorada de perto. A gente tem que lembrar que para prescrever uma pronta para uso, eu preciso prescrever, preciso dispensar e preciso administrar. E quando a gente fala numa parenteral manipulada, eu tenho dois outros passos que eu preciso gerenciar, que é a manipulação e o transporte, né? Então, eu acho que desde que cada passo tenha aí possibilidade de gerenciamento, né, de cuidado, para que haja segurança nesse processo, eu acho que os dois produtos podem ser utilizados. Eu sou suspeita, eu uso muito pronta para uso. Eu acho que o fato de a gente conseguir dispensar isso no hospital e a praticidade ali de ter o produto e com essas novas bolsas com proporções de proteína e caloria diferenciadas, a gente consegue atingir aí praticamente todos os subtipos de pacientes aí críticos. Eu acho muito prático. Eu acho que você entrou no gancho da próxima pergunta que eu ia fazer. Vocês acham que é viável, se eu tiver, claro, uma gama de opções aí de bolsa pronta, usar só bolsa pronta da entrada até o fim do paciente, ali na jornada dele todo, ou seja, ou mais do que na jornada do paciente, assim, nas diferentes condições, desde aquele paciente hipercatabólico, até aquele paciente que não é tão catabólico, até aquele paciente que a gente tem que segurar um pouco a proteína, mas tem que chegar na caloria. Dá para usar só a bolsa pronta ou tem algumas situações que não rola? Pode falar, Paulo. Então, Melina, assim, eu acho que é uma viagem sem volta. Eu acho que o futuro é a gente ter um portfólio de parenterais, como a gente tem um portfólio de enterais, e isso servir para a imensa maioria das situações. Talvez não sei, em situações muito específicas, pediatria, mas eu fico pensando, quando todo mundo usar 90% de nutrição parenteral pronta para uso, como é que as farmácias de manipulação vão sobreviver? A gente vai ter chance de ter manipulada nesse momento? Não sei se vai ter, né? Porque economicamente não sei se vai ser viável. Mas eu acho que essa é a tendência, entendeu? Mas a gente precisa ainda, eu acho, uma diversificação de fórmulas que a gente não tem. E aí eu acho que um ponto que fica quando a gente compara as duas, né, vantagens e desvantagens, o que numa é melhor que a outra, tem a questão dos micronutrientes, né, que teoricamente na bolsa manipulada eu consigo colocar os micronutrientes dentro da bolsa. E na bolsa pronta, pela legislação brasileira, a gente sabe que tem países no mundo que fazem isso, né? Essa aditivação aí da bolsa, mas aqui pela legislação a gente não pode fazer isso. Esses micronutrientes têm que necessariamente correr à parte. E aí tem muita dúvida, assim, eu recebo às vezes muitas perguntas quando o tema que a gente vai discutir em alguma mesa é parenteral, como que faz isso? Porque muitas vezes quando a gente olha a bula dos produtos, você tem que correr aquele micro em muitas horas, num volume muito grande, e as pessoas ficam meio perdidas, assim, como fazer isso na prática? E aí eu queria saber, como que você corre os micronutrientes na prática quando você usa a bolsa pronta? Então, eu vou contra toda a bula dos micronutrientes. Eu também. Eu diluo os micronutrientes em soro closado 100 ml de soro closado 5% e infundo em 1 hora. Perfeito. E assim, às vezes eu misturava micronutrientes com elementos traço, mas parece que isso talvez vale a pena dar em separado. Tá, eu faço junto, mas também é uma boa discussão. Eu também faço junto, mas estou sempre preocupado com estou fazendo junto, mas faço junto. E você, Rô? Eu também, eu faço diluição em 100 e faço separado em 1 hora também. Pode ser feito em veia periférica, veia central. A gente fez uma revisão aí pela Braskem de um manual de dispensação e administração de nutrição parenteral e essa foi a forma que a gente achou mais evidência na literatura. Eu não faço rápido demais, alguns polivitamínicos permitem fazer em bolos, mas eu já vi reação anafilática tanto a polivitamínico quanto a oligoelemento. Eu acho que fazer separado te permite identificar do que foi a reação anafilática. E também se você faz em bolos, você já fez todo o conteúdo. Se você corre gota a gota, eu acho que é mais interessante porque você tem a oportunidade talvez de pausar, né, caso essa reação ela apareça. Então, eu prefiro fazer. E não precisa de fotoproteção, né, se fizer rápido. Então, a gente já economiza aí
um equipo de fotoproteção, né? E assim, às vezes nem é reação anafilática, mas é o mal-estar que o paciente sente quando você dá o polivitamínico em bolos, né? Você sente um mal-estar, rápido demais, um flush, alguma coisa assim, né? Tá. Mas aí uma vez que você fez a primeira vez, aí é uma dúvida mesmo. Uma vez que você fez a primeira vez separado, o paciente não teve reação nenhuma, ok. Você passa a correr junto? Não. O protocolo é correr sempre os dois separados. No meu serviço vem amarrado já no soro fisiológico, que eles correm separados. Tá. Agora, eu monitoro, assim, os parenterais mais longas dentro do hospital, eu monitoro com frequência zinco, selênio, cobre e vitaminas, e olha, tá tudo muito bem, obrigado. Quer dizer, acho com a que quantidade padrão com a fica quantidade tudo padrão bem, misturada, né? E correndo rápido. Tá, é. A única coisa que a gente corre, porque na verdade o oligoelemento que a gente usa lá não tem selênio, então o selênio eu corro à parte, quer dizer, corro junto, mas tenho que pôr uma ampola de selênio separado. Muito bem, muito bem. E aí eu acho que a gente pode entrar no assunto polêmico, né? A gente fala muito da parenteral hiperproteica, da necessidade de uma oferta proteica alta, mas vamos entrar na polêmica. A gente faz isso desde o momento zero do início da parenteral. Não, depende do momento que eu indiquei a parenteral. Como é que funciona isso? Você começa com uma bolsa menos proteica e depois transiciona para uma mais proteica. E aí? É verdade, não é verdade? A gente tem que ter medo da proteína alta no começo? Me fala, Paulo, como você faz? Então, se você for ver os trabalhos que dizem que você dá uma carga calórica da parenteral suplementar no paciente grave de UTI, piora o prognóstico, são todos aqueles trabalhos que você espera, digamos, precocemente até o terceiro dia, né, o tardio seria 8 dias, até o terceiro dia, mas no terceiro dia você começa com os 2 pés, já dando 100% que o cara precisa, complementando a nutrição enteral. E eu acho que esse é o grande problema. Não tem nenhum trabalho que eu conheça que fez um slow ramp-up com a parenteral. Então, eu acho que a parenteral pode ser muito mais precoce do que a gente imagina, porque essas diretrizes, espera 5 a 7 dias, é por causa disso. Porque os camaradas nunca testaram fazer parenteral aos pouquinhos. Então, eu faço com a parenteral a mesma coisa que eu faço com a enteral, que é um slow ramp-up. Eu começo com 20% na meta calórica proteica, então eu uso bolsas em volume menor, que para mim é muito importante, e às vezes eu dou a metade da bolsa e desprezo o resto. E vou monitorando fósforo, etc e tal, e vou lentamente aumentando a quantidade de caloria e proteína até chegar pelo menos na primeira semana, que é a minha meta, a primeira semana, não é o quarto dia. Rô. Eu também, eu acho que assim, a grande dificuldade das nutrições parenterais prontas para uso até pouco tempo atrás era que para eu atingir a minha carga proteica ali no final da minha primeira semana, eu acabava tendo que aumentar muito o volume e acabava estourando caloria, né? Então esse era o grande problema. Mas eu acho que elas serviam muito tanto para a parte inicial, quando eu não quero fazer proteína em excesso, e também para um paciente mais crônico, porque ao aumentar o volume calórico, eu acabava conseguindo atingir proteína às custas de 30 calorias, 35 quilocalorias, né? Mas o grande problema é essa fase intermediária, né? Então, essa fase intermediária onde eu preciso de pouco menos de caloria e mais proteína, talvez ali do 3º ao 7º, 10º dia, era uma fase onde essa parenteral ela não atingia as metas proteicas necessárias, né? Então, acho que essas novas fórmulas hiperproteicas, elas cumprem bem esse papel intermediário. Eu consigo não ofertar caloria demais e consigo ofertar proteína atingindo metas bem boas de proteína, né? A gente vai ter aí 950 calorias, 75 gramas de proteína, né? Então, a gente consegue aí com 1,5 litro atingir uma meta calórica para um paciente de 70 quilos e atingir uma boa meta proteica, né, para esse paciente. Eu acho que tem um ponto, que aí eu não sei se vocês concordam comigo, que talvez a parenteral, diferente da enteral, que a gente preconiza o início extremamente precoce, nas primeiras horas, tipo, de admissão do paciente, a parenteral dificilmente a gente indica com tanta precocidade, né? A gente normalmente vai indicar a parenteral depois da gente ter tentado e não ter rolado a enteral ali nos primeiros 2, 3 dias. Então, dificilmente a gente começa uma parenteral na fase super aguda, né? A gente já vai começar num momento que esse paciente já passou daquela fase super aguda e que talvez aquele medo da oferta proteica mais alta não seja um medo tão importante e a gente nunca vai começar com 100% da meta. Então, assim, às vezes, muitas vezes eu começo já com a bolsa mais proteica que a gente tem, pensando que eu vou começar com 50% ali da meta,
para chegar no 3 dias, né, no terceiro dia, então 50, 75, 100%, e que já não é uma fase tão aguda assim na grande maioria dos pacientes. Sim. Certo? Concordo. Acho interessante esse ponto de vista e acho que a gente vai ter um menor uso nas fases mais crônicas, porque na fase mais crônica a gente vai ver que a gente vai estourar a proteína com elas. Exato. E a gente tem meta calórica ainda, né? A meta calórica vai ficar baixa para uma fase de transição de cuidado. Exato, até porque se a gente for pensar, né, nessa fase mais de transição de cuidado, a gente tende a aumentar muito a caloria, né? Exato. A gente tende a dar para alguns pacientes 30, 35 calorias, assim, quando ele tá naquela fase de realmente reabilitação. E aí é claro que se você continuar trabalhando com essa bolsa, você vai estourar muito a proteína. E aí eu acho que é o momento que você vai ter que transicionar. Curto em caloria, né? Exatamente. Você atinge a meta proteica. Agora, eu queria só fazer um comentário. Pois não. Para mim, assim, a grande maravilha da parenteral pronta para uso no Brasil é que você universaliza a parenteral. Quer dizer, qualquer lugar no canto do Brasil, com menores condições técnicas, tecnológicas e tal, pode ter parenteral. Os pacientes têm acesso à parenteral com muito mais segurança. Então, acho que essa é a maravilha da parenteral pronta. Exato. E eu acho que você falou um tema muito importante, porque aqui, quando a gente está, por exemplo, falando de São Paulo, falando de Goiânia, essa questão de segurança não é um problema tão grande, porque a gente tem farmácias de manipulação muito boas, enfim, que a gente conhece, que a gente confia. Mas a gente tem lugares no Brasil que, se tiver que fazer bolsa manipulada, é bastante questionável, né? Às vezes não tem na mesma cidade, o transporte, enfim. Estoque. Exatamente. Então eu acho que tem algumas regiões que é fundamental existir, né? A bolsa pronta para viabilizar aí o uso da parenteral. Né? Porque hoje você tem acesso à parenteral a muitas pessoas que não teriam acesso anteriormente. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Pelo menos um acesso seguro. Gente, eu adorei o nosso papo e eu queria agora que vocês fizessem, tipo, um fechamento. Então, assim, fechamento de principais mensagens relacionadas à nutrição parenteral, ao que a gente está vivendo hoje em relação à parenteral com uma gama maior de produtos. Enfim, o que assim, se vocês quisessem dar uma mensagem final do principal que as pessoas têm que ter em mente aí quando a gente discute nutrição parenteral, o que vocês falariam para essas pessoas? Paulo, pode começar. Então, eu falaria uma coisa que o Rodrigo falou, que é muito boa e muito importante, assim, é o cuidado com o paciente numa linha de tratamento dentro do hospital, que começa na UTI, passa para a semi-intensiva, depois passa para a enfermaria, às vezes até passa para casa, e o cuidado de não deixar esse paciente aquém daquilo que ele precisa nutricionalmente, seja de caloria e proteína. A segunda mensagem, e eventualmente aí nesse momento, a parenteral, em qualquer desses momentos, pode ser interessante, pode ser importante. E não ter medo de parenteral. Porque o pessoal tem um medo de parenteral injustificado, que ficou aquela sombra da parenteral do passado e ninguém consegue sair disso, desapegar dessa maldita ideia. Parenteral hoje é extremamente seguro do jeito que a gente faz, das formas que a gente tem muito mais fisiológicas, da maneira como a gente controla e monitora. Então, assim, não tenho medo, porque, gente, é uma arma tão importante da humanidade, da evolução científica da humanidade, quanto os antibióticos. Você pegar um prato de arroz, feijão, batata frita e enfiar na veia do paciente, não é simples, é uma coisa extremamente complexa. E às vezes a gente joga essa tecnologia no lixo porque fica com medinho de nutrição parenteral, quando já não é mais o momento de ter medo. Então, isso, só não façam isso em casa, não batam arroz, feijão e batata e coloquem na veia. Mas então, sei lá, sabe, é usar essa tecnologia e fazer jus a ela, entendeu? Dar o valor que ela tem. E eu acho que essa é uma mensagem muito importante. Também acho. Mas eu acho que muito desse medo é por desconhecimento, né? É por não saber como prescrever. Você vai na UTI assim, vou começar uma parenteral. Ah, não, vamos esperar mais 24 horas. Vamos esperar mais 48 horas. Não, porque hoje ele não está muito bem. Gente, sabe? É verdade. Rodrigo, você? Eu acho que é isso. Eu ia falar justamente isso, para que o medo da parenteral tem que acabar, né? Eu acho que a gente já tem estudos randomizados aí mostrando que quando a gente tem boas práticas em parenteral, não aumenta a taxa de infecção, não piora desfechos. E é lembrar que hoje a gente prescreve com uma noção de prescrição calórica e proteica muito mais adequados, cuidados com acesso são totalmente diferentes do que eram no passado, né? Os cuidados com a administração do produto, os produtos são muito mais seguros, seja eles manipulados ou os prontos para uso são bem mais seguros, né? O controle de qualidade é totalmente diferente do que era no passado e esse medo não se justifica. Então, eu acho que escolhendo o parenteral manipulado ou parenteral pronta para uso, o mais importante é que a gente monitore todas as etapas do processo,
Porque se a gente monitorar, gerenciar isso bem, o paciente vai ganhar todos os benefícios da parenteral, mantendo uma boa segurança. Eu acho que é isso. Gente, eu gostei. Eu queria agradecer todo mundo aqui pelo nosso primeiro episódio do Braspencast. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Se você gostou, gente, eu sempre sonhei em falar isso, sabia? Se você gostou, dê o seu like, siga o nosso canal, compartilhe com os amigos. Nossa, eu tô me sentindo a youtuber. Compartilhe com os amigos, que a gente quer cada vez mais vocês no nosso canal do YouTube, compartilhando e vendo os nossos Braspencast. Influencer você é, né? Você tá só assumindo totalmente essa personalidade. Você é um influencer. Bom, então é isso. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui discutindo com vocês hoje. Foi um prazer também muito meu. A gente faz uma votação de qual youtuber você parece, tá mesmo? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.